fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Aleluia. Glórias a Deus. Esta palavra, ela fala da força do perdão. Aleluia. A força do perdão. Aleluia. E como nós devemos amar o nosso inimigo. E eu creio que é difícil, né? Amar o nosso inimigo. É difícil perdoar. Mas Deus é amor. E por isso nós precisamos estar perdoando a quem nos ofendeu, a quem nos feriu, a quem nos magoou. Pois o nosso Pai, Ele é misericordioso. Ele teve misericórdia de nós. Por que também não teremos misericórdia do nosso irmão? O nosso irmão que pecou, o nosso irmão que falou mal de nós, o nosso irmão que contendeu com nós. Por quê? Quem somos nós, irmãos, para não perdoar? Para não perdoar o outro. Nós sabemos que, através do perdão, o perdão tem um poder transformador. Ele salva, ele transforma, ele liberta, ele nos livra das amarras que Satanás nos coloca. Através do perdão, nós renascemos para a glória de Deus. Portanto, nós não podemos esquecer que o perdão é importante. Porque é tão difícil amar os nossos inimigos, perdoá-los e ajudá-los. Ajudar o inimigo, imagine. Precisamos praticar o perdão todos os dias, qualquer que seja a ofensa. Todos os dias nós devemos perdoar. Devemos praticar o perdão. Devemos falar bem de quem fala mal de nós. Imagine a gente falar bem de alguém que está nos caluniando, de alguém que está falando mal de nós. Nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos perdoar e até amar. É isso, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E por isso nós precisamos praticar o amor. Não é fácil. Não é fácil a gente perdoar o outro, perdoar aquele que nos feriu, que nos falou uma palavra que nos magoou. Mas nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos. Toda raiz de amargura, ela vai nos levar para o mais profundo abismo. Por isso que nós temos que ficar atentos a ouvir palavras mais, entendeu? Que venham a nos desconcentrar, a nos tirar do nosso foco. Precisamos estar atentos com tudo que nós ouvimos e até também com o que pensamos. Vigiar as palavras, vigiar com o que a gente está pensando, vigiar com o que a gente diz, para que também a gente não venha a ferir o irmão. Nós precisamos ter palavras de edificação para o nosso irmão. Por isso a gente precisa prestar bem atenção no que nós estamos falando para o outro e o que nós estamos recebendo do outro. Em Mateus 6, 14, 15, aleluia, é uma palavra que fala sobre o Pai Nosso. O Pai, Ele perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha aí, porque se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, o Pai também Ele não vai nos perdoar. Imagine, estamos trilhando o caminho de Deus, o caminho de Jesus, o caminho que Deus e Jesus nos ensinou, mas por conta do perdão a gente vai ficar no meio do caminho. Por conta do perdão, de não dar, de não liberar o perdão, a gente vai perder a nossa salvação? Não é justo, irmãos. Com nós mesmos, não é justo. Por isso, nós precisamos refletir nessa palavra de Lucas. Refletir no
gente precisa estar refletindo. Se somos perseguidos, caluniados, precisamos perdoar e orar por essas pessoas que estão desperdiçando tempo em falar mal de nós. Porque existem as pessoas que falam mal de nós por algo. Às vezes até a gente nem fez nada, mas ela está lá, falando mal de nós. Mas nós temos que combater isso, irmão, através da oração, através do perdão. Porque quem está falando mal está desperdiçando tempo. A volta de Jesus está muito próxima. Nós estamos vendo aí tudo acontecendo já. Olha como nós estamos hoje, usando máscara. Há um ano atrás, quando eu vim aqui, não existia essa realidade. Então, é tempo mesmo da gente buscar a nossa salvação. E através do perdão, ele salva, ele transforma, ele liberta. O perdão, ele nos cura. O perdão, ele nos tira daquela prisão em que nós vivemos. Porque nós viemos ao mundo sem trazer nenhuma mochila, nenhuma bagagem. Então, quando morrermos, não podemos levar bagagem nenhuma. Bagagem de falta de perdão, de rancor, de mágoa, de dor no coração. Então, pense nisso, meus irmãos. Nós precisamos estar todos os dias praticando o perdão, limpando as nossas vestes. É muito forte. Eu tenho um testemunho para contar para os irmãos, mas antes, eu quero dizer que somos curados e existem pessoas presas em cadeias espirituais. Pessoas que até hoje ainda estão presas em cadeias porque não liberam o perdão. Não liberam o perdão. E a falta de perdão, ela traz doença. Traz sim, traz doença. Pessoas que não perdoam. E existem até pessoas que estão presas em cadeias espirituais porque depende do perdão de alguém para serem libertas, para serem curadas. Então isso é muito forte. Nós temos que fazer, assim, pensar, eu tenho algo contra alguém me magoou, eu preciso pedir perdão. Porque às vezes a gente magoa o outro e nem sabe por que magoou. Entendeu? Mas às vezes existem áreas em nossas vidas que ficam ali retidas, bem retidas, mas porque a gente não perdoou, porque alguém não nos perdoou. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque através do perdão existe a libertação. Aleluia! Glória a Deus! Pai, agradecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Nós não podemos perder a nossa salvação, como eu já falei, por não sabermos perdoar. Portanto, pense nisso. Eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo há 14 anos atrás. Meu esposo, nós éramos músicos, né? Eu cantava, ele tocava teclado. E meu esposo tinha um espírito da prostituição. Eu não sabia, não conhecia isso, nunca tinha ouvido falar nisso. E ele se envolveu com mulheres, se envolvia com pessoas e eu não sabia. Só que durante o nosso casamento, ele sempre me pediu um filho. Sempre quis ter um filho. E eu sempre dizia não. Para você ver, quando a gente não tem Jesus, a dificuldade que é. Eu era um ser humano que eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo, meus irmãos. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo até de ter filho, pense. Mas houve na minha vida algo que me bloqueou no passado. Quando eu tinha 9 anos, meus pais se separaram. E com a separação deles, eu fui uma adolescente revoltada. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas e eu cheguei a falar uma palavra ruim contra mim mesmo. Eu cheguei a dizer que eu não casaria, que eu não teria filhos. E a gente sabe que o inimigo, ele se aproveita mesmo, né? Por isso que eu já falei, a gente tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa. E aconteceu na minha vida. Eu não quis ter filhos do meu marido e um belo dia, ele cansado de brigar comigo, né? Nós não conhecemos Jesus ainda, e ele falou para mim, se você não tiver um filho meu, eu vou ter um filho na rua. Pense. E 1 ano e meio depois, 2 anos, esse filho
já apareceu uma mulher grávida e esse filho nasceu. Tempos depois esse filho nasceu. Vocês imaginam a dor para um ser humano saber que o seu esposo teve um filho com uma mulher da rua? Imagine isso. Se não fosse Jesus, uma história dessa destrói qualquer relacionamento. Não tem como seguir adiante com uma história dessa. Mas assim, o nosso Deus ele é tão maravilhoso. Eu não conhecia Jesus ainda, mas eu continuei com ele, mesmo nessa situação, porque algo dentro de mim me dizia que não era para desistir. Veja bem, eu não conhecia Jesus ainda, mas algo dentro de mim dizia para eu não desistir. E aí eu fui, o tempo foi passando, as pessoas não entendiam por que eu continuava com aquela pessoa que me feria tanto, que me feriu tanto, que me magoou tanto, que me envergonhou tanto, mas eu continuava com ele. Glória a Deus. Eu continuava com ele. Até o dia que eu conheci a criança. Conheci a criança e eu precisava perdoá-lo para poder seguir com aquela história. E o que foi que eu fiz? Eu optei em perdoá-lo. Eu achava que era um perdão. E aí aceitei a criança, né? Ele não veio morar com a gente, mas vinha para casa dos pais dele. E aí o tempo foi passando, a criança foi crescendo, e eu achando que eu tinha perdoado ele. Que eu tinha perdoado a mãe do menino. Mas o tempo, ele é fantástico. Há 14 anos atrás, eu achava isso, que eu tinha perdoado. Só que há uns 3 meses atrás, meu esposo me falou que o menino viria para morar conosco. Ele sempre vinha nas férias, né? Nas férias, final do ano, meado do ano, né? Férias de junho, ele vinha, ficava na casa dos avós e era muito confortável. Só que dessa vez, meu esposo disse que ele estava vindo para morar conosco. E, eu sou a esposa dele. Nós hoje em dia seguimos a Cristo, né? Eu falei, tá bom, tudo bem. Traz ele para morar conosco. E nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, nós fomos morar na casa dos meus sogros. Estamos lá na casa dos meus sogros, no fundo da casa deles, num quartinho pequenininho. Mas estamos lá. Deus nos direcionou para lá. Né? A gente já sabe o propósito de estarmos lá. Então, Deus mandou, nós estamos obedecendo. E a criança foi para lá também. Ele levou a criança para lá no mês de agosto, no mês de agosto. E aí, com a chegada da criança, né, ele já com 13 anos, esse menino já tem 13 anos, e aí ele foi ficando com a gente e tal. Só que aí, com o passar do tempo, eu comecei a me sentir mal. Com a presença dele. Mas assim, é uma criança, nunca tinha me maltratado de nada, mas existia em mim algo do passado que estava se revelando. E eu não estava gostando de sentir aquilo. Só que eu não queria falar assim, leve seu filho embora. Eu achava que eu não podia fazer isso, não tinha esse direito. Até porque o menino, ele mora num bairro perigoso e com o passar do tempo, né, eu não sei o que pode acontecer. E aí aquela coisa me machucando, e eu sentia atitudes do menino diferentes. Tinha vezes que ele estava bem, tinha vezes que ele se modificava, e o tempo passando e eu não sabia o que estava acontecendo, até que Deus levou meu esposo para falar uma palavra de Lucas. Falou uma palavra de Lucas 6 comigo. E aquela palavra me confrontou muito. Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui. Aleluia! Ele falou para mim que me tocou muito. Lucas 6, versículo 33, ele falou para mim assim: e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Ou seja, é muito fácil tratar minha família bem, o meu amigo bem, mas e aquele que me feriu? Por que eu não estou tratando bem? Por que eu estava sentindo aquela coisa ruim? Quando eu tocava no nome da mãe do menino, eu ficava mal, entendeu? Então alguma coisa estava errada dentro de mim. E Deus, ele nos direcionou, né, para que eu tivesse uma conversa com os nossos pastores. Hoje em dia a gente tem um casal de pastores. Além da bispa, a gente tem também um casal de pastores.
E aí fomos nos encontrar com esse casal, só nós 4. E lá, incrível como Deus é maravilhoso. A gente não tinha falado nada para os pastores e a palavra que Deus deu para o pastor foi Lucas 6. Foi essa palavra aqui. E assim eu falei, meu Deus, é Deus testificando acerca dessa palavra. E eu preciso viver isso, eu preciso viver essa palavra. Porque essa palavra é muito forte. E eu preciso viver isso na prática. E aí o que aconteceu lá? A pastora pediu que eu conversasse o que estava acontecendo. Eu falei as coisas que estavam acontecendo. E ela falou para mim assim, que eu precisaria enfrentar o quê? Enfrentar o menino de frente. Eu não poderia mandar ele embora. Eu não tinha mandado ele embora, mas eu precisava conviver mais com essa criança para que Deus viesse a trabalhar no meu coração, a trabalhar uma cura na minha alma, entendeu? Porque eu precisava perdoar a mãe daquela criança, eu precisava perdoar aquela criança que não pediu para ver ao mundo, entendeu? E aí foi uma coisa assim muito forte, irmãos, porque eu estive justamente há 14 anos atrás, quando eu soube que essa criança estava vindo ao mundo. E eu senti aquela dor profunda, eu comecei a chorar. A pastora começou a chorar junto comigo também. Mas ali era o trabalhar de Deus. Incrível, depois que eu chorei, depois que eu falei tudo que eu tinha que falar, veio uma calma, uma coisa boa. E a pastora falou comigo que eu preciso amar esta criança. Porque Deus, Ele amou, Ele nos amou primeiro. Entendeu? Então eu preciso amar essa criança. Eu preciso amar a mãe dessa criança. Eu preciso perdoá-la. Não conheço ela ainda, mas eu ainda creio que haverá oportunidade de eu estar frente a frente com ela. Eu creio. E eu liberar o perdão, dizer eu te perdoo. Eu te perdoo. Porque já aconteceu. Entendeu? Eu não sou juiz de nada. Aleluia! Eu não sou juiz de nada. Então eu tenho que viver essa palavra aqui de Lucas 6, que diz que eu preciso perdoar o meu inimigo. Meu Deus, é forte. Gente, é algo tremendo, é algo tremendo. E eu tinha dificuldade de admitir isso. Se você tem algo no seu coração que te incomoda, que dói você pensar em alguém, ou algo que aconteceu, peça ajuda. Quem pode resolver? Só Deus, só Deus, só Deus. Só Deus, Glória a Deus. só Deus para nos ajudar, para nos limpar, para nos curar, para nos sarar. É Ele que vem e passa o bálsamo no nosso coração. Porque eu digo, a partir daquele dia, eu sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu acho assim que eu preciso viver essa palavra, porque Deus, Ele me resgatou de um lamaçal do pecado. E eu sou fruto de oração, eu sou fruto de perdão. Deus, Ele me deu uma nova oportunidade. Então eu preciso aproveitar essa nova oportunidade. Eu não posso viver olhando para o passado. O passado já passou, entendeu? Meu esposo fez a escolha de ficar comigo, de continuar comigo, mesmo sem ter dado filhos para ele. Ele se casou, hoje nós somos casados, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Para vocês verem, um homem que era um prostituto, que hoje está casado com uma mulher que nem filho deu a ele. Gente, isso é Deus. É Deus, é Deus. É Deus, Corinho. Está na presença do Senhor. Só Deus para fazer isso, meus amigos. Só Deus para fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Só Deus para nos limpar, para nos sarar, para nos transformar. Quem somos nós para não perdoar o outro? Aleluia. Quem somos nós? Quem somos nós, Pai? Precisamos perdoar o nosso irmão para que a gente seja curado, para que a gente seja sarado, para que a gente seja Aleluia. transformado. E eu acho assim que a oportunidade que eu tiver, que essa criança estiver ao meu lado,
que eu puder fazer de melhor para essa criança, eu vou fazer. Glória a Deus, Eu vou aleluia. fazer o de melhor para essa criança. Se eu tiver a oportunidade de ajudar a mãe dela, eu vou fazer. Porque eu preciso viver essa palavra de Lucas 6. Porque Deus, ele nos resgata para que nós possamos crescer na palavra. E se eu não perdoo, se eu faço coisas ao contrário do que diz a palavra, Deus, ele não vai me perdoar. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu já entreguei a vida a Deus e estou com esse sentimento ruim, com esse lixo, porque é um lixo quando a gente sente algo ruim pelo outro, gente. É lixo. E a gente tem que jogar fora, a gente tem que botar para fora. Quando o lixo não vale a pena viver. Aleluia. Com rancor de ninguém, com mágoa no coração. Até porque, aleluia, é verdade. Quando nós confessamos, aleluia, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia. Na sua vida. Mas para isso precisamos confessar. Precisamos admitir e confessar. Foi difícil para mim admitir que depois de tanto tempo eu achava que eu estava curada. Eu achava que eu estava sarada, mas no entanto estava algo dentro de mim me incomodando muito. E eu precisava me livrar daquilo. E quando eu tive esse encontro, e Deus trabalhou na minha vida, através dessa dor que estava no passado, e Ele trouxe essa dor para que eu sentisse tudo, e depois dali eu estar curada, eu estar sarada. Então eu glorifico Glória a a Deus. Deus. Eu glorifico a Deus. Aleluia, vale a pena. Vale a pena você seguir ao nosso Deus, vocês obedecerem ao nosso Deus. E pensem a partir de hoje na força do perdão. Existe algo no seu profundo. Se você não se lembra, o Espírito Santo, ele vai te lembrar. Ele vai trazer isso à sua memória. Porque trouxe para mim isso. Trouxe para mim isso. Gente, é muito ruim. É muito ruim viver com dor, viver com ressentimento, viver com mágoa. Ninguém merece essa dor. Ninguém merece. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser curados para fazer o ID e falar do amor de Jesus para nós. Nós estamos com os olhos abertos, diferentes dos nossos irmãos que estão lá fora, muito cegos, não sabem o que está acontecendo, mas nós sabemos. Por isso a importância de nós vivermos a palavra de Deus. Deixar que o Espírito Santo ele nos transforme através da palavra. Mas para isso nós precisamos admitir, aleluia, e deixar que Ele nos transforme. Deixar que Ele trabalhe em nossa vida, em nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Quero, aleluia, apresentar para os irmãos um dos louvores, que é a força do perdão, o qual esse louvor fez parte do meu renascimento. Eu também precisava de um perdão. E Deus trabalhou na minha vida através dessa música, através desse louvor. Que é um louvor que fala da oportunidade que nós temos de conhecer a força do perdão. Então, eu fui liberta através desse louvor. Todo o processo em que eu passei, eu tinha coisas guardadas. E como nós temos coisas guardadas, como a bispa falou, nós precisamos confessar. Precisamos conversar com a liderança, né? Através da liderança, a liderança vai nos ouvir e vai interceder por nós, oração, vai nos ajudar. Portanto, a importância de nós confessarmos. E aí o Espírito Santo ele vai nos libertar, ele vai nos transformar, e nós vamos ser limpos através da palavra que ele nos deu. Assim como hoje eu sou uma pessoa totalmente
transformada. Hoje eu não tenho mais medo. Hoje eu teria sim os filhos para o meu marido. Seria até mais de um. Eu teria. Mas, glórias a Deus por tudo, né? Meu esposo, ele tem uma filha, a filha mais velha dele, que aos 8 meses de idade ela começou a me chamar de mãe. E a gente não sabia o porquê daquilo. Eu jamais iria querer que ela me chamasse de mãe. Só que a mãe dela tinha um problema. O pessoal falava que ela tinha epilepsia. Epilepsia, né? Diziam que ela tinha epilepsia. E ela não se dava bem com a mãe e a mãe não se dava bem com ela. Só que a gente se apaixonou de uma forma tão grande. Ela, um bebê de 8 meses, me chamou de mãe, cresceu me chamando de mãe. E aquilo eu não sabia o que Deus tinha no futuro pra gente. Eu precisava de uma filha, eu não tive filhos, e a minha mãe não me dava aquele amor de mãe, né? Então o tempo foi passando, a gente foi se apegando e mais tarde foi que eu vim compreender o porquê que a gente se deu tão bem. Há 2 anos atrás a mãe dela faleceu. Só que antes da mãe dela falecer, durante 1 mês e meio, elas viveram como mãe e filha realmente. Durante o tempo em que ela cresceu, que ela foi adolescente, ela e a mãe, elas disputavam, pareciam 2 irmãs, brigavam, era terrível as duas. Mas 1 mês e meio antes da mãe dela falecer, ela estava frequentando a igreja, e aí ela e a mãe ficaram, sabe, uma apaixonada pela outra, preocupada com a outra. Era um trabalhar de Deus, era um resgate de Deus, porque a mãe dela não viveria muito tempo. E realmente a mãe dela foi embora. E hoje, assim, ela entende que ela me tem consideração como mãe. Claro que ela sente falta da mãe dela, claro, é mãe biológica, né? Mas ela tem a mim, ela tem a avó dela, e para a glória do Senhor, ela agora está em Deus. Porque quando eu vejo, quando eu ouço falar da criança, quando eu vejo assim, uma fotografia, o rostinho dele, eu me emociono como se eu fosse a avó mesmo. Então eu acho que isso é coisa de Deus. Só pode ser. Porque eu nunca teria uma sensação dessa, eu jamais iria conhecer algo assim, se não fosse Deus. O nosso Deus é tremendo, irmãos. O nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Vale a pena seguir esse Deus de maravilhas. Amém? Amém. Aleluia.